Só animado, abençoado. Estamos aqui mais um dia ouvindo e pregando a santa mensagem. Estamos estudando sobre missionários em ação com o Espírito Confortador. Estamos em mais da metade da lição do primeiro trimestre de 2026. Está sendo abençoado, estamos aprendendo como o Espírito Santo está levando pessoas para o Evangelho no mundo inteiro. Hoje não vai ser diferente, hoje vamos estudar com a Ellen White. Quinta-feira, dia 26 de fevereiro, é dia da nossa panorâmica. Então, vamos lá aprender mais sobre o assunto de hoje. Eu quero que você se inscreva, compartilhe o vídeo com mais pessoas. Vamos lá crescer muito mais o canal Dudu da Lição. Hoje vamos estudar o livro Os Embaixadores, o Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 17 e 18. Capítulo 16, Sucesso em Antioquia. 17, Mensageiros do Evangelho. E 18, Perseguidos e Adorados. Por dois, né? Perseguidos e adorados. Então já lê, você entenda, compreenda todas as dificuldades, alegrias vividas por Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Então é muito importante que você leia agora. Você ouviu o tema, Perseguidos e Adorados, no capítulo 18, se é referindo sobre os apóstolos Barnabé e Paulo. Por que o tema fala isso? É porque quando o pessoal ia de cidade em cidade, cada cidade tinha sua cultura, sua religião, sua forma de se expressar. E aí tinha regiões que eram perseguidos e tinha até regiões que eram adorados como deuses, referindo como deuses. Inclusive, na cidade de Listra, Paulo era Mercúrio e Barnabé era Júpiter. Eram falsos deuses, né? Que eles viram e entenderam que eles eram enviados dos deuses, que eles eram deuses enviados de outros deuses para a cidade deles. Porque eles viram, né, um milagre acontecer. Um coxo, né, coxo ali, coxo paralítico começou a andar quando viu Paulo, e aí Paulo disse que estava curado, porque viu o tamanho da fé dele, né? E aí ele foi curado, e aí o pessoal viu isso e achou muito incrível, algo surreal. E aí entenderam que Paulo era um deus, assim como Barnabé era um deus. E aí entenderam isso, né? E tinha outros locais que eram perseguidos, né? Enquanto uns eram adorados, outros eram perseguidos. Tinha locais que passavam muitas dificuldades. Inclusive na própria Listra, na própria cidade que eles foram adorados, eles foram perseguidos. Inclusive, Paulo foi apedrejado em Listra. Inclusive, só não mataram Paulo porque pensavam que Paulo estava morto. Olha só, né? Na mesma cidade que foi adorado, foi morto, praticamente pela visão deles. E aí só Paulo morreu porque eles pensavam que estava morto e jogaram para o outro lado, para os urubus comer, né? Aí fizeram tudo isso, mas aí Paulo não morreu. Tudo foi Deus para que Paulo não morresse naquele momento. Então, muitas dificuldades aqui que vêm na vida cristã. Mas Paulo e Barnabé nunca desistiram. Você vê a história de Paulo, Paulo passou por muitas coisas, cara. Paulo ficou cego, foi apedrejado, participou de muitos naufrágios, ficou preso, foi jogado no fogo, né? Ali quente, muitas aprovações, mas eles nunca desistiram do quê? Da missão, do alvo, da mensagem do evangelho a todo mundo na geração deles, do objetivo, salvar do pecado e guiar no serviço. Esse era a missão, né? Paulo e Barnabé tentavam seguir o exemplo de sacrifício voluntário de Cristo. Eles estavam para cumprir o que Jesus queria que eles fizessem. Eles estavam seguindo o exemplo de Jesus, né? Do sacrifício. Não se importando com o seu bem-estar, e se importando com as outras pessoas. Se estão ouvindo a mensagem, se estão entendendo, se estão querendo se transformar, essa era a mensagem. Quando você vê a história de Marcos, né? Marcos começou a andar com Barnabé e Paulo.
Só que Marcos acabou desistindo, né, da sua missão, ali junto com dois, porque passaram por muitas dificuldades, muitas chuvas, muitas noites sem dormir. E aí Marcos era muito novinho e acabou desistindo, né? Por enquanto, porque depois se tornou um grande homem também, Marcos. Isso é para mostrar que não é fácil. A vida cristã não é fácil. Esse mundo não é nosso e por isso vamos passar por aflições, dificuldades, perseguições. Isso é normal para um cristão, mas não devemos ter medo de falar às pessoas sobre Jesus. Quando fizermos, veremos grandes coisas acontecerem, pois o importante é salvar uma vida, duas vidas e mais vidas. Não importa as aprovações, o que importa é salvar e transformar vidas. Amém? Para finalizarmos, vamos a um pequeno comentário de Ellen White. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido designados para a vida eterna. Assim, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Ou seja, que benção! O povo percebeu que tinha que mudar, e mudaram, realmente mudaram. Começaram a crer, confiar em Jesus, serem verdadeiros cristãos. Mas isso tudo veio por causa do quê? Da força de vontade de Paulo e Barnabé e de todos os missionários envolvidos naquela missão. Amém? Fechando nossos olhos, vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por essa história de fé, de confiança, de aprovações, mas de alegrias de Paulo e Barnabé. E que venhamos trazer como exemplo para a nossa vida hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.